Olá, bom dia, meus amados, meus queridos e queridas. O resumo do que eu ministrei dentro da parábola do filho pródigo. Entre várias coisas que a gente pode aprender nessa lição, a mais comum é comparar o filho pródigo com aquele que sai da igreja, o crente que se afasta da igreja e que comumente a gente chama de desviado, se afastou da igreja. É o mais comum isso dentro dessa parábola ser ministrado há décadas. Então, esse é um ponto de vista. Outro ponto de vista seria você olhar para o lado administrativo da coisa. O filho pródigo, ele não deveria ter pedido a parte dele, não era o momento, mas ele pediu e o pai deu. Mas observe que o pai deu a parte que cabia aos dois, tanto ao filho mais novo quanto ao filho mais velho. Os dois receberam. O mais velho, eu não sei o que ele fez. Me parece que ele não fez nada com o que ele recebeu. Não soube trabalhar também. Embora ele não tenha ido embora, ficou, mas a gente vê na parábola que ele não usufruiu. Nem da parte dele, muito menos do que era do pai, que pertencia a ele também, como o próprio pai disse. O mais novo não deveria ter pedido, como eu disse, mas pediu a parte de sua herança. E não soube administrar, ele foi embora e gastou dissolutamente, por isso que se dá o nome a essa parábola de o filho pródigo, filho gastador ou gastão, irresponsável no que se diz respeito a finanças, ao seu dinheiro. Ele gastou de forma irresponsável ou dissolutamente, como algumas versões nos dizem. Então esse seria um outro ponto de vista. Falar sobre o filho pródigo nesse sentido, porque ele poderia ter ido embora e administrado bem. Ora, a história teria sido outra. Não ter ido para longe, por exemplo, poderia ter comprado umas terras ali próximo, apenas com o desejo de ter seus próprios funcionários, suas próprias coisas. Não, mas ele foi embora para uma terra longínqua e gastou tudo. Agora, tem um detalhe aqui que poucos dizem. Ele gastou em quê? O irmão mais velho, quando chega na casa e vê que está acontecendo aquela festa, se incomoda com aquilo, fica lá de bico, de braços cruzados, não concordando com aquilo, mas depois o pai o procura e conversa com ele, e ele, de forma arrogante, fala ao pai, se direcionando ao seu irmão como: aquele teu filho gastou o dinheiro todo com as meretrizes. Ora, uma pergunta que eu fiz lá e faço aqui para vocês. Quem disse que ele gastou com as meretrizes? O irmão não sabia nem o que estava acontecendo, nem que o seu irmão mais novo tinha voltado, estava de volta à casa do pai. Como é que ele sabia? Na verdade, conclusões. A gente tira conclusões precipitadas e sai falando. Isso é incorreto. Até poderíamos caracterizar como calúnia. Gastar dissolutamente não significa que você gastou em coisas erradas. Você pode gastar de diversas maneiras sem ser em coisas erradas. Apenas você gasta dissolutamente, desperdiça. Então esse também é outro ponto de vista. Outro ponto de vista que eu poderia analisar e analisei na ocasião, que o sair da casa do pai, que a gente traduz como se desviar da igreja, não significa exatamente se desviar da igreja. Não que eu incentive que tudo bem, pode sair da igreja. Não. Mas o sair da igreja não significa, ou o sair da casa do pai não significa acontecer o que aconteceu com o filho pródigo. Ele poderia ter saído, administrado bem e ter sido próspero. Não estou incentivando ninguém a sair da igreja, ou dizendo que isso é bom e que se deve fazer isso. Mas estou dizendo que o sinônimo de sair da igreja não significa, em outras palavras, perder a salvação. Assim como ficar dentro da igreja seria sinônimo de ter a salvação garantida. Esse foi um outro ponto de vista. Vou explicar novamente. Estar dentro da igreja não te garante salvação. Tem muitos que estão dentro da igreja e não serão salvos. Está escrito que onde de repente estarão dois, um será levado, outro será deixado. Então, isso não só dentro da igreja, em qualquer lugar, em qualquer ambiente que você esteja. Então, sinônimo de estar na igreja não é ser salvo. Você precisa ter certeza da sua salvação. E assim como eu poderia dizer que sair da igreja, por N razões, não significa perder a salvação.
E não significa você sair gastando tudo, e não só no sentido gastar, no sentido financeiro, mas destruindo a tua vida. Eu fiquei a igreja a minha vida inteira. Eu nasci na igreja. No meu caso particular, nasci. Então, berço evangélico, a gente costuma dizer. Aí agora eu falo, eu não quero mais para a igreja. E por eu não querer ir mais para a igreja, por alguma razão, que não vem ao caso, eu escolho, eu não quero mais. Não significa que agora nunca fumei na minha vida, agora eu vou começar a fumar. Nunca bebi, agora eu vou começar a beber. Nunca me prostituí, agora eu vou me prostituir. Não significa isso. Eu posso me afastar por alguma razão e viver a minha vida honestamente. Digo mais uma vez, não estou dizendo que a gente deve sair da igreja. Não, a gente precisa permanecer, estar ligado a um corpo. Mas o sair da igreja não significa ou não caracteriza que você vai perder a sua salvação, assim como estar dentro da igreja não vai garantir a sua salvação. Você precisa ter certeza da sua salvação, assim, acima de qualquer coisa. E não importa qual é a igreja, não é? Eu só vou ser salvo se eu estiver em tal. Não. Mas esses seriam pontos de vista meu. Agora, um ponto de vista onde eu me peguei na quarta-feira, que eu ministrei a palavra, foram em duas atitudes do filho pródigo, e eu vou terminar com esse ponto de vista, esse ângulo que a gente pode enxergar esta parábola. O filho pródigo, ele fez errado. Ele reconheceu o seu erro. Foi uma ótima atitude, reconhecer o erro. Só que apenas reconhecer o erro não te traz a solução, não te traz o seu sucesso, não te traz o perdão de volta, vamos dizer assim. Ele reconheceu, eu pequei contra Deus, contra os céus, contra o meu pai, eu vou voltar, eu vou pedir perdão, eu vou pedir para ele que eu seja apenas um dos seus trabalhadores. Essa foi a intenção dele. Ele foi recebido com honras, mais do que o que ele esperava. E aí está a segunda atitude, que não pode estar desconectada da primeira. Eu reconheci, agora eu preciso sair, me movimentar. Se eu apenas reconhecer, mas não fizer nada, não vai resolver o problema. Eu vou dar um exemplo simples apenas para concluir. Não adianta eu reconhecer que eu falei palavras que eu não deveria ter falado a determinada pessoa. Senhor, eu falei e não deveria ter falado. Bom, mas bem que ele mereceu ouvir. E fico na minha. Então você reconheceu que você falou, que você errou, que você cometeu um agravo contra alguém, mas você não foi até esse alguém pedir perdão. E dentro dessa visão eu até falei assim, tempo não apaga pecado e não traz o perdão. Então não importa há quanto tempo você falou algo, você fez algo, você agiu erroneamente, se você reconhece hoje que foi errado realmente, e essa pessoa, você tiver acesso a essa pessoa, vá até essa pessoa e peça perdão. Não peça perdão apenas a Deus. Se existe uma terceira pessoa aí, né, a gente colocando a gente, Deus e a pessoa com quem a gente teve um agravo, então a terceira pessoa. Se você tem alguém a quem deva pedir perdão, vá a esse alguém. Não é só a Deus. Você só não vai pedir perdão a essa pessoa se você não tiver acesso a ela, no caso, se essa pessoa já partiu. Mas mesmo que ela esteja morando longe, que ela está lá no Japão, hoje a gente não precisa fazer sinal de fumaça para se comunicar. A gente tem comunicação instantânea. Então, mande um áudio, mande um texto, mande um e-mail, uma carta ainda existe, embora pouco se usa, mas escreva uma carta, envie. Não há desculpa para você não alcançar essa pessoa a quem você cometeu um erro. E eu preciso falar isso para concluir. Eu me lembrei de Davi. Aí você pode dizer assim, mas a pessoa para quem eu cometi um erro, falei que não deveria falar, enfim, eu não fui legal, eu fiz errado e eu preciso pedir perdão a essa pessoa. Essa pessoa morreu. Faça igual Davi. Davi tinha, não na questão de ter que perdoar, mas ele tinha uma aliança com Jonatas. E mesmo depois de Jonatas, Saul terem morrido, anos depois, ele pergunta,
existe alguém da casa de Saul para que eu possa ser benevolente? Aí foi trazido à presença dele quem? Mefibosete, filho de Jonatas, com o qual Davi tinha uma aliança. E Davi, então, o que eu quero dizer com isso é que se você não tem a pessoa para pedir perdão, você tem a esposa, você tem o esposo, você tem os filhos. Você, vamos dizer assim, mais abrangente, né? Não é o nosso caso, mas vamos dizer de forma abrangente. Eu peguei um valor de alguém e nunca devolvi. Eu peguei emprestado, fiquei de pagar e nunca devolvi. Passou-se anos, essa pessoa faleceu. E hoje eu reconheço, poxa, eu preciso devolver esse dinheiro. Mas ela morreu. É aí onde eu digo. Tem o filho, tem a filha, tem o neto. Tem alguém da família. Vá lá. Se a pessoa não quiser receber, é outra história. Mas a gente não tem desculpa. Então é isso, a história, o que eu consigo tirar da lição dessa parábola. O filho pródigo. Mas eu digo e insisto, é o meu ponto de vista. Estudem, peçam a orientação ao Espírito Santo. E quem sabe o Espírito Santo vai trazendo-nos mais lições dentro dessa mesma história. Um beijo, um abraço no coração de todos vocês.